Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Hoje mais um encontro extra, em função das coisas todas que estão acontecendo fora do Brasil, especificamente as situações que estão alterando a nossa realidade aqui no nosso país, sem prejuízo do encontro que eu vou ter mais tarde com vocês, como sempre, entre 5h15 e 5h45 da tarde, onde eu também abro um chat para a gente conversar ao vivo e onde também tratarei com mais abrangência as questões internacionais. Esse nosso encontro de agora é para tentar divertir ao máximo de pessoas como o Brasil está sendo enganado, o Brasil está sendo ludibriado, mal informado em relação aos aumentos nos combustíveis e no gás de cozinha, e como a abordagem jornalística que esse episódio está tendo visa beneficiar o atual presidente da República. Você pode até estranhar, né? O que está acontecendo? Os meios de comunicação dando algum tipo de apoio ao Bolsonaro? Pois bem, eu tenho denunciado aqui muitas vezes que as situações mais graves que acontecem no Brasil, que são de responsabilidade do governante maior do nosso país, não tem uma cobertura jornalística que faça associação entre o fato e o causador do fato, ou a omissão que causa algum tipo de desdobramento desfavorável ao povo brasileiro, como foi o caso da pandemia que nós sofremos aqui. Agora nós estamos diante de uma situação que atinge diretamente a economia do nosso país, principalmente as pessoas que trabalham, os empreendedores, os donos de restaurantes, os motoristas de caminhão, os motoristas de aplicativo, de táxi, enfim. E isso faz com que a bola de neve no supermercado chegue com uma velocidade muito maior. A inflação projetada para esse ano é uma inflação muito trágica para todos nós, num país que está estagnado economicamente, mas isso não é informado para o povo brasileiro. Estamos também com um conflito internacional e isso acaba puxando muito as nossas energias. Mas eu vou mostrar aqui para vocês alguns fatos e vocês interpretam esses fatos para dizerem se eu estou certo ou se eu estou errado, se tem aí um conluio, uma combinação da grande mídia do nosso país que pode favorecer, ou visa, pelo menos, favorecer o atual presidente da República. Antes de mais nada, se você está chegando agora ao nosso portal, convido você a conhecer os nossos outros vídeos, conhecer as nossas linhas de debates aqui. Se você gostar, compartilhe e, sobretudo, se inscreva aqui no nosso portal. Você é muito bem-vindo. O Brasil precisa de cada vez mais pessoas como você que estão tentando se conectar com a realidade, conversar com as outras pessoas, enfim. Você aqui é muito bem-vindo, se inscrever é muito fácil, é só dar o clique aí no símbolo que está aparecendo na sua telinha. Mande seus comentários para cá, porque são sempre lidos, são sempre considerados. O joinha é fundamental e vamos seguir em frente. Gente, ontem eu estava vendo a cobertura do Jornal Nacional dos eventos todos que estão acontecendo, fora do Brasil, aqui dentro do Brasil, enfim. E eu tenho observado o seguinte, a cobertura jornalística do evento que está se dando lá fora, eu não posso ficar falando muito nome, algumas palavras, porque a gente tem problemas, enfim. Aliás, todas as pessoas que estão aqui nas redes estão evitando de falar. A gente teve 2 redes ontem que foram tiradas do ar em função de nomes que são usados, de personalidades, de pessoas, enfim. Então a gente tem que respeitar essas regras, porque o setor privado, a gente está dentro desse jogo aqui, a gente tem que tentar caminhar dentro dessas regras. Pois bem, aí eu estava vendo a minutagem que o conflito lá de fora recebeu em alguns dias atrás no Jornal Nacional e a minutagem que recebeu ontem. Na semana passada, o evento lá de fora, o conflito, teve 52 minutos de abordagem no Jornal Nacional, 52 minutos, da hora que abriu o Jornal Nacional, priorizando com imagens, a gente perde sono, a gente fica extremamente envolvido com aquilo. E como eu digo sempre para vocês, a informação gera a ação, a desinformação gera a conformação. Aliás, a frase não é minha, né? É do meu livrinho aqui de cabeceira, aqui do Hegel, que cunhou essa frase há quase 200 anos atrás. Se você recebe um conjunto de informações, você vai reagir em função daquele conjunto de informações. Se você não tem essas informações, você vai ficar conformado naturalmente, você não sabe o que está acontecendo. É como se você tivesse uma doença e você não soubesse que tem essa doença, você não vai fazer absolutamente nada. Mas se você é avisado que você está com aquela doença, o médico te diz, você faz o exame, você vai tratar daquela doença. Pois bem, então a minutagem ontem do Jornal Nacional já mostra que o conflito lá fora já vai perdendo peso na cobertura jornalística. Eles deram apenas 16 minutos em relação aos 52 minutos da semana passada, no único dia de Jornal Nacional. E aí eles enfatizaram uma coisa que atingiu o bolso de todos nós numa pancada só, que foi o aumento
no preço dos combustíveis e o aumento no preço do gás. Eu vou colocar para vocês algumas cenas, para vocês verem se nós não estamos diante de um conluio, de um grande estelionato ou não. Bom, a matéria diz para a gente o seguinte, vamos lá. O aumento no preço do gás de cozinha provocou uma corrida às distribuidoras de botijão de gás. Detalhe, né? Ela abriu a matéria dizendo assim, o aumento. O aumento é uma coisa. No curso da matéria, a palavra aumento é suprimido. A palavra é suprimida. E entra a palavra reajuste. E reajuste é sempre uma coisa mais suave, né? É uma coisa que, bem, você não tá sendo sacaneado, você está apenas sofrendo ali um reajuste. Um reajuste é ficar mais justo, né? Pois bem, isso tudo entra no inconsciente do cidadão para atenuar o tamanho do problema, né? O tamanho do assalto que o cidadão está sofrendo. Vamos acompanhar aqui o resto da matéria. De uma hora para outra, o que já estava caro passou a valer a pena. Vem cá, de uma hora para outra, o que estava caro, né? Então, vamos lá. Então, já estava caro, né? Antes de mais um reajuste do gás, o seu Edmar, que mora em Belo Horizonte, comprou 2 botijões. Afeta muita gente, né? Tem gente que nem tem condições de pagar, né? E vai ficar sem gás aí. É o preço da guerra na Ucrânia, que começa a ser pago por brasileiros do país inteiro. Vem cá, é o preço da guerra na Ucrânia. Então, quer dizer, quando não estava tendo guerra, então estavam aumentando, por quê? Qual é a razão? Gente, vamos lembrar uma coisa, né? O setor de distribuição de gás aqui no Brasil estava na mão de 5 empresas, sendo que uma delas era a Liquigás, que era uma empresa, uma subsidiária da Petrobras, que era a única que funcionava como uma reguladora do mercado. Só que Paulo Guedes, ele privatizou a Liquigás. Tem várias matérias falando disso para cima e para baixo aqui. Eu vou até compartilhar com vocês. Aqui tem uma aqui. A Petrobras inicia a venda de suas 19 distribuidoras de gás encanado, que foi uma situação absolutamente obscura que foi feita durante o período que a gente estava preocupado com as mortes aqui no Brasil e fizeram isso debaixo dos panos sem debate algum. A gente tem várias matérias aqui que dizem autorização da venda da Liquigás, alerta para riscos da privatização da Petrobras. Ou seja, na verdade a gente tinha uma empresa que poderia funcionar como uma reguladora do mercado, a Petrobras, a Liquigás, poderia puxar, segurar os preços, né, colocando um valor do botijão mais barato, mas aí ela foi privatizada. Então aqui tem um artigo do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, que já alertava a gente para essa situação. Privatização da Liquigás, defesa da concorrência ou promoção do oligopólio privado. E foi o que aconteceu. Ficamos diante de um oligopólio privado. Adivinhe quem foi que arrematou a nossa empresa nacional de gás, de distribuição de gás, a maior, que tinha 4.800 postos de distribuição. O Banco Itaú. Então, meu amigo, você agora está pagando um gás mais caro, mas o gás mais caro está ajudando os lucros do Banco Itaú, entre outros sócios que compraram. Isso contrasta, essa é a realidade, com um discurso bem estelionatário, um discurso aqui que vale a pena a gente acompanhar do começo ao fim, é muito curtinho, para vocês verem nas mãos de quem que nós estamos e como a matéria que foi exibida logo no começo, ela visa, de um modo subliminar, ajudar a Bolsonaro a ter uma performance melhor aqui no Brasil, porque, afinal de contas, ele terceirizou toda essa área econômica para todo tipo de quadrilhas organizadas. Gente, o termo é esse mesmo. O que diferencia uma quadrilha de uma boca de fumo desse pessoal que está atuando dentro do governo Bolsonaro é apenas que uns estão trabalhando, operando, né, vamos dizer assim, na ilegalidade e outros estão usando os mesmos métodos acobertados pela lei, acobertados pelos articuladores que estão ajudando a entrega do patrimônio nacional. Acompanhe essa fala aqui do Paulo Guedes e aí você vai me dar razão ou não. Vamos lá, o que ele disse aqui em 2019. Então nós vamos botar isso aí, nós vamos botar o gás para fora, nós vamos botar o petróleo para fora. Já existe um programa também que nós estamos fazendo, o choque da energia barata, daqui a 2 anos. O choque da energia barata, hein? A energia barata significa, inclusive, a tua conta de luz, né? Que foi para a estratosfera também. O botijão de gás vai chegar pela metade do preço na casa do trabalhador brasileiro.
Vou até repetir esse trechinho aqui, gente, que ele disse que o botijão de gás ia chegar como para nós daqui em 2021, como é que estaria o preço do gás? Choque de energia barato, daqui a 2 anos o botijão de gás vai chegar pela metade do preço na casa do trabalhador brasileiro. Para vocês terem uma ideia, Gente, olhem a situação. Ele vai falar do preço do gás fora do Brasil e do preço do gás dentro do Brasil. Só que tem a diferença. O preço do gás fora do Brasil, normalmente, ele é muito mais fechado, muito mais controlado, porque é importado. Eles não produzem o gás, esses países que ele vai citar aqui. Nós temos o gás. Então, por que o nosso gás é tão mais alto, né? O preço. Vamos lá. VTU, que é a unidade de gás no Brasil, que tem gás natural, custa $12. No Japão e na Europa, que não tem gás, eles importam da Rússia, custa $7. E nos Estados Unidos, que tem o gás natural, custa $3. Então, o Brasil custa 12. No Brasil é mais caro que nos países que não tem gás. Por quê? Monopólio. Bom, e aí quebrou o monopólio, porque a única empresa que nós tínhamos, ela foi vendida por 4 bilhões de reais e agora o preço do gás está na estratosfera. O que tem a ver a matéria no começo do nosso papo aqui? É porque em nenhum momento essa matéria ela informa que o preço do gás aqui no nosso país está alto do jeito que está, porque desde o governo Temer, os preços dos combustíveis aqui no Brasil estão atrelados à variação do combustível lá fora, do petróleo lá fora, e à variação do dólar. E que as empresas privadas todas que dominam esse mercado, eles operam com a finalidade de obtenção de lucro. Eles estão pouco se lixando com a dona de casa. Se o mercado aqui do Brasil, como Paulo Guedes disse, era um mercado muito rico, muito poderoso economicamente, de um produto que nós não precisamos importar, esse gás tinha que ser muito barato, portanto a lucratividade é muito alta. Cada vez que alguém arranca isso do Estado brasileiro, da população do nosso país, está prejudicando o nosso povo e cada vez mais enriquecendo esses grupos privados. E por que os meios de comunicação, especificamente a televisão, não informa isso para o cidadão, não coloca no colo do presidente da República, que seria em tese o reitor da política econômica do nosso país, essa questão? Isso é despolitizar, isso é desinformar o cidadão dessas coisas que eu estou falando para vocês, que na verdade não tem nada a ver com guerra, não tem nada a ver com conflito externo, isso tem a ver com a ganância, com a esperteza, com a picaretagem contra o povo brasileiro. Vocês imaginem só o ministro dizer que o gás ia custar metade do preço e a gente está com o preço quase que triplicado desde quando eles assumiram o poder. A coisa está subindo de um jeito absolutamente incontrolado e nós não tivemos ainda nesses preços o efeito, como disse a matéria, do que está acontecendo lá fora. Porque ainda teremos o repasse desses aumentos todos que estão tendo no petróleo. Aqui dentro do Brasil, aí sim, esses novos preços poderão ser atribuídos ao conflito que está tendo lá fora. Por enquanto, não. Por enquanto, esse aumento que nós estamos tendo não tem nada a ver especificamente com o conflito que está se dando lá fora. Isso é uma maneira de iludir o cidadão, de desviar o problema, de não responsabilizar o principal responsável pela condução do nosso país e de poupá-lo, no final da história. Porque assim como a pandemia foi para os meios de comunicação um evento quase que fantasmagórico, uma nuvem que se abateu sobre o povo brasileiro e que ao final da história não responsabilizou ninguém, nós morremos à toa aqui tendo um presidente da República que atuou contra o povo brasileiro, que prescreveu remédios que não poderia, que não funcionam, incentivando as pessoas a se aglomerarem, incentivando as pessoas a entrarem dentro de hospitais para verem se estava ali o número de pessoas contaminadas ou não, de dando maus exemplos, de sabotando governadores, prefeitos, o Supremo Tribunal Federal, sabotando a ciência, sabotando a Anvisa, sabotando tudo, atrasando o processo de vacinação, enfim. No final da história, os meios de comunicação trataram dessa história toda, sem apontar a responsabilidade central do presidente da República. Como eles estão ganhando, os grupos atrelados estão ganhando, eu acabei de falar para vocês que uma das empresas que abocanhou
a distribuição de gás foi o Banco Itaú, e a distribuição de água aqui no Rio de Janeiro também foi o Banco Itaú com uma outra empresa de Singapura. Os bancos estão investindo em energia, em serviços públicos, em tarifas públicas, porque se você não comprar, você não recebe. Se você não pagar a sua conta da água, eles vão cortar. Se você não pagar a sua conta de luz, você vai ser cortado também. Se você não tem dinheiro para comprar gás, que se dane, vá cozinhar com lenha. Se você não tem dinheiro para andar de carro, ande a pé, ande de bicicleta. Se você não tem um caminhão e não pode botar diesel, o problema é seu. É essa a perspectiva dessa gente. A Petrobras gerou um lucro de mais de 116 bilhões de reais, que é distribuído para pequenos grupos, ou grupos que concentram uma boa parcela do controle acionário da empresa, e o povo brasileiro tem democratizado ou socializado, né, a miséria, a dificuldade, a inflação, a carestia de uma maneira geral. Então, gente, vocês vejam que quando eu digo aqui que há um conluio, uma coligação implícita, secreta, onde os grandes veículos de comunicação faz uma cobertura superficial dos problemas, e essa cobertura superficial impede que o presidente seja questionado pela maioria da população, impede que o Congresso Nacional vote o impeachment, porque vocês estão vendo, os grupos atrelados aos grandes grupos, vamos lembrar mais uma vez, o Banco Itaú, né, que é o principal anunciante, inclusive, da maior emissora do Brasil, estão se dando bem no meio dessa história. E você vai ficar cada vez mais sofrendo esses reajustes, a maior parte da população, ou reajustes, ou aumento, né? Até eu aqui caí no ato falho. E sem poder fazer absolutamente nada, porque nós não estamos informados. E se a gente não está informado, a gente fica conformado. Gente, mais tarde eu vou voltar aqui com vocês, espero que o nosso papo aqui, eu vou tentar recortar, fazer umas pílulas aqui para colocar em outras redes também, porque merece, né? É muita enganação, é muita picaretagem, não dá para a gente falar de outra forma. Gente, obrigado por vocês estarem aqui. Mais tarde eu voltarei aqui para tratar dos assuntos internacionais que estão muito polêmicos também, estão gerando muitos debates e é preciso a gente esclarecer muitas coisas, sobretudo agora que uma rede foi retirada do ar. Aliás, 2 redes foram retiradas do ar para a gente fazer um contraponto das informações. Gente, um grande abraço e até mais tarde. Tchau!